Fala pessoal, o tema da aula de hoje, conexões entre povos da América, África, Europa e Ásia no contexto das grandes navegações. É por aqui que a gente vai começar. O fim da Idade Média na Europa e o início da Idade Moderna trouxe uma grande novidade para esse mundo europeu, que foram as chamadas grandes navegações. Esse período do finzinho da Idade Média e do início da Idade Moderna teve o fortalecimento de um grupo social, o dos comerciantes, a burguesia, que em aliança com alguns reis conseguiram realizar viagens para locais que antes eram não conhecidos pelos europeus. Só que eles não foram lá a passeio, né? A gente está vivendo em um período onde o comércio está em fortalecimento. Então as grandes navegações estão muito atreladas a um sentido de busca de novas rotas comerciais e riquezas daquela época, ouro, prata. Também tinha um sentido de expansão da fé cristã. Boa parte desses países que fizeram essas navegações acreditavam que dessa maneira estariam levando aquela fé que eles acreditavam verdadeira, que era do cristianismo. Esse é o sentido mais geral que a gente fala desse tema das grandes navegações, que você vai ter outras oportunidades para aprofundar. Só que o nosso enfoque hoje, o nosso foco, a nossa entrada nesse tema vai ser por um outro caminho, que é um caminho cultural. A gente vai discutir aqui como é que esse evento, as grandes navegações, ele contribuiu para mudar a maneira que a Europa entendia a própria Europa e na relação com outros continentes. A gente vai começar dando uma olhada nessa projeção cartográfica aqui, sempre com aquele olhar do documento histórico. Pois bem, se você fizesse uma comparação dessa projeção, que já é de depois das navegações para as de antes, você iria perceber que o mundo é retratado de uma forma diferente. A essa altura você já entendeu por quê. O que acontece? O mundo conhecido pelo europeu até meados do século XV era mais ou menos uma grande parte aqui do continente africano, uma parte do continente asiático, só que toda essa parte que nesse mapa aqui está representado em um outro mundo, a gente vai ver por quê, não era conhecido. Então o historiador consegue datar essa imagem com base nesse detalhe. Se você ficar bem atento ainda também, tem um continente aqui faltando. Será que você consegue descobrir qual é? Vou ajudar, que hoje está fácil. Não tem boa parte da Oceania, porque de fato a Oceania seria explorada pelos europeus mais tarde, certo? Vamos começar a discutir. Essa divisão aqui no mapa, ela também não é à toa. Ela é uma representação gráfica de uma divisão que se tornou muito comum da Europa daquele período, que é a entre Novo e Velho Mundo. Vamos discutir isso aqui. Como eu comentei com você, desde o início da história europeia, se entendia essa área aqui, mais restrita, como um mundo que, durante a Idade Média, era afirmado como cristandade. Quando se descobriu essas novas terras, isso é um grande desafio humano. Por quê? O homem europeu entendia que Deus tinha criado o homem e o mundo daquela forma, e de repente se percebe toda uma terra que não estava no roteiro, toda uma área do planeta que não se sabia. Então se convencionou aos poucos que essa nova área seria chamada de um mundo novo, enquanto que a área que se conhecia antes seria um mundo velho. Esse mundo novo, ele povoou a imaginação dos homens desse período. Só para você ter uma ideia, corria na Europa diversos boatos de como é que era esse mundo novo, como é que eram diferentes essas pessoas, e também os relatos dos navegantes. Muitos daqueles que se atiravam ao mar acreditavam que iam encontrar o paraíso na terra, ou então um Eldorado, onde eles conseguissem muitas riquezas. Esse novo era tão diferente, mas tão diferente, que a imaginação dos homens desse período era bastante fértil. Essa relação do velho mundo com o que passou a ser considerado novo é algo muito importante para as ciências humanas e também para a história, que a gente chama com uma palavra difícil, mas que você vai entender e vai saber o porquê, que é a alteridade, ou seja, a gente se define muito na relação com aquele que é diferente da gente, que é o que eu destaquei aqui como a figura do outro. E quem era esse outro para o europeu? Era o indígena, o homem ameríndio, esse homem que vivia em sociedades comunitárias era diferente, ou eram os astecas, os maias e os incas, para os quais o europeu era muito estranho. Vou comentar um detalhe aqui só para você saber mais precisamente do que eu estou falando. Nos registros da chegada dos portugueses no Brasil, foi um escândalo para os portugueses o fato de que os indígenas não trajavam roupas.
né? Ou seja, existiam culturas diferentes, existia um outro que se comportava culturalmente de outra forma. Outro exemplo muito conhecido da conquista da América é quando os navegadores espanhóis chegaram nos astecas, na cidade de Tenochtitlan, eles achavam, os astecas, que aquele homem que portava em cima de um cavalo, que era de outra cor e agia de forma diferente, era na realidade uma manifestação da divindade, o que teria facilitado a conquista. Então, repara, é isso que eu quero dizer com o outro. As grandes navegações, elas provocaram um embate, um choque, um encontro, em certo sentido, de culturas distintas, dos indígenas americanos, dos negros africanos, também, sobre o qual corria uma série de relatos. Na Europa, naquela época, o máximo que se conhecia de terras diferentes eram os relatos de Marco Polo. Pesquisa aí na internet que você vai ver. E às vezes era tudo bem distinto da realidade, falavam que as características físicas eram muito diferentes, podiam ter mais braços, mas umas coisas assim bem estranhas, mas que mostram o quê? Que a Europa, esse homem europeu, essa civilização europeia não estava tão acostumada, pelo menos até as grandes navegações, a lidar com essa diversidade do negro africano, do indígena, do asiático. Então, o início desse processo de encontro, ele acontece com as grandes navegações. Esse é o ponto principal que eu gostaria de frisar com vocês. Beleza, então a gente falou um pouco que as grandes navegações separaram o que era o novo mundo, que era esse das descobertas. Aí olha essa palavra, né, que a gente já pode questionar, não é bem uma descoberta, foi descoberta por europeu, mas né, foi um encontro entre tipos humanos diferentes, trouxe essa questão do outro, esse questionamento de que é esse ser que é diferente de mim. Muito bem, agora a gente vem a esse momento aqui para discutir os desdobramentos sociais e filosóficos dessa questão para o continente europeu e depois para a história do mundo. Beleza, o que acontece? Como o europeu chegou nessas áreas diferentes, numa posição de conquistador, numa posição de domínio, né, não de uma relação mais amigável, isso fez com que os europeus, em geral, tentassem hierarquizar essas sociedades. Isso quer dizer o seguinte, dizer que os padrões europeus eram mais importantes ou melhores do que os dessas outras sociedades. Isso tem alguns desdobramentos perigosos, e é isso que a gente vai discutir nesse final dessa aula. Vou partir de dois temas aqui para a gente fechar esse debate. O primeiro deles vem do próprio uso aqui da fonte histórica. Lembrando sempre que o historiador tem sempre essa preocupação de recorrer aos documentos como manifestações, vestígios daquele passado. Quando eu estava lá fazendo a pesquisa para a aula de vocês e achei esse mapa, eu percebi que em várias versões dele, existiam algumas versões dessa representação que você está vendo aqui, tinha lá no título a ideia de que o novo e o mapa correto do mundo. E a versão que se vendia de mapa correto do mundo é aquele que a Europa está em destaque, que aparece mais vezes representada, que aparece no centro desse mapa do planeta. E não tem isso, né, gente? Vocês vão estudar em geografia, o mapa do mundo pode ser representado de várias formas, né? Isso depende sempre do referencial. Os europeus tentaram, em sua maioria, desde o início, afirmar esse mundo como referencial para esse novo. A relação com o novo mundo, a relação do antigo mundo, que era a Europa, com esse novo mundo, era muito numa perspectiva de o novo era para ser dominado, e explorado e controlado. E aí vem uma outra discussão, esse é o segundo ponto que eu queria comentar com você, que é o grande problema do racismo. O que acontece? Aos poucos, ao longo da história, se desenvolveu essa ideia de que existiam raças diferentes entre os humanos e que, para os europeus, eles tinham essa visão de que a raça europeia, a maneira de organização da Europa, era necessariamente superior. Eu vou contar para você, eu quero que você guarde isso de uma maneira muito especial. A ciência já comprovou que não existem diferentes raças dentro da espécie humana. Não existe variação genética, variação da composição do organismo suficiente que a gente possa afirmar que existam diferentes raças. O racismo é uma construção histórica, com uma força, infelizmente, muito grande e que a gente precisa estudar a história para questionar, bater de frente e transformar. Espero que você fique com essa ideia na cabeça. Um grande abraço e até uma próxima.